Você já deve ter ouvido muitas vezes que você tem potencial. Mas será que isso é bom? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para então perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um programa voltado para os grupos marginalizados da sociedade, erroneamente chamados de minorias. Esse grupo, do qual eu faço parte como LGBT, tem mais dificuldade de encontrar, aceitar e perseguir objetivos de carreira, por conta do preconceito. Porém, esse conteúdo é para todos e todos são bem-vindos aqui. E vamos lá para o vídeo então. Esse vídeo é muito especial para mim. Eu lembro que eu fiz um post no blog, deve estar lá no blog da Desafio Certo ainda, tem no site, desafiocerto.com/blog. É um dos mais antigos, que é um texto sobre, comparando, né, potencial físico com potencial de carreira. E eu acho legal porque eu gosto muito, né, apesar de estar hoje muito distante da profissão da engenharia, eu tenho essa vivência em mim e eu me considero uma pessoa que compreende as ciências exatas assim, em um certo nível, claro que não maravilhosamente, mas além de estudar engenharia, eu também dei aula de física, química, biologia e matemática por muito tempo na vida. Então eu gosto de refletir, às vezes, né, nas comparações entre as ciências exatas e humanas aí. E uma dessas comparações, uma vez me veio, eu escrevi esse texto, e eu queria colocar isso como vídeo, né? Explicando um pouquinho quais são as similaridades entre os conceitos, né, de potencial e de movimento em carreira, e também falar um pouquinho de potencial e movimento na física, né? Então, para você que talvez não seja mais vestibulando há algum tempo, ou para você que é vestibulando e não compreende esses conceitos um pouco mais simples aqui, esse é um dos conceitos mais voltados para o simples dentro da física, que é o conceito de energia potencial e energia cinética, né? Vamos falar um pouquinho do que é energia potencial. Toda energia potencial é uma energia que tem a chance de acontecer. Ela é uma energia, mas é uma energia em potencial. As duas energias que a gente aprende na física são as energias potencial gravitacional e energia potencial elástica, tá? Essas duas energias, elas se transformam em energia cinética. O que quer dizer isso? Energia cinética é o movimento que você tem, ele tem a ver com a velocidade. Eu não vou dar as fórmulas aqui para vocês. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais profundamente sobre os conceitos físicos, infelizmente esse não é o canal para vocês, mas eu vou tentar explicar. O conceito de energia cinética ele tem a ver com a velocidade do objeto. E esse objeto só atinge essa velocidade se ele transformar uma energia potencial nessa energia cinética. No caso da energia potencial elástica, é através de algo elástico, né? um elástico, um estilingue, uma mola. E no caso da energia potencial, a gente está falando de altura, certo? Esse é o conceito mais simples possível. Porém, se eu colocar uma bolinha, né, no alto do Monte Everest e eu não fizer nada, essa energia vai ser uma energia altíssima, porque a altura é a maior da Terra, né? Porém, se ela não se movimentar em momento algum, ela vai ficar lá para sempre, só com o potencial dela. Ao mesmo tempo, se eu pressionar uma mola até o máximo com a bolinha na mola lá e eu não soltar essa mola, essa energia potencial elástica também vai ficar lá para sempre, só sendo um potencial, tá? Legal. E por que é que toda essa explicação está sendo feita? Porque isso tem muito a ver quando a gente ouve, né, que a gente tem muito potencial. Isso é ouvido geralmente de professores, de chefes, de família, amigos também, mas a gente fala, nossa, como você é inteligente, você tem muito potencial. Nossa, você trabalha muito bem, você tem muito potencial. Nossa, você tem tal característica, fala muito bem, é um grande líder, se comunica de tal forma. Tá bom, você tem um grande potencial. Só que vejam só, a gente sempre vê isso como algo bom, né? Se eu tenho potencial, eu sou muito legal. Nossa, que bom que eu tenho potencial. Legal. Só que a gente não percebe que potencial é exatamente o conceito físico. Ele é algo que ainda não aconteceu. Ele pode acontecer e ele pode não acontecer. Como eu falei, se aquela bolinha lá no alto do Monte Everest, com a máxima energia potencial possível, ela não realizar esse potencial, ela vai ficar lá em cima do Monte Everest pro resto da vida dela. E
nunca vai realizar esse potencial. Realizar o potencial, ou seja, realmente se movimentar dentro da sua carreira, é você transformar o seu potencial em energia cinética, em movimento. Se você passa a vida inteira só com potencial, você passa a vida inteira parado. Assim como a bolinha lá no estilingue que eu puxo e eu não solto, assim como a bolinha lá em cima do Monte Everest, se eu não faço nada, se eu não movimento essas bolinhas, o potencial delas fica para sempre reprimido, só ali, um potencial, como algo que pode acontecer. Esse estilingue ele pode soltar ou pode não, mas se eu ficar aqui, ele nunca vai ser solto. A bolinha lá em cima da montanha, se eu não fizer nada, ela nunca vai se movimentar. Então repare como esses conceitos eles se conversam. Então a primeira coisa que eu recomendo que vocês entendam sobre essa comparação é que ter potencial não é ter movimento. Você pode ter potencial pro resto da sua vida, mas se você não se mexer na sua carreira, não realizar esse potencial, você nunca vai para lugar nenhum. Você vai ficar parado num emprego que você não gosta, você vai ficar num cargo que você ganha pouco, você vai ficar num emprego que você deveria, que você é extremamente super preparado para ele, você não passa para cima, nunca vai ser promovido, nunca vai para frente. Você vai ficar só naquele nível de clientes, né, caso você seja um empreendedor, que você só sobrevive, você não vai passar para o próximo passo, que é ter mais clientes ou ter mais produtos. Então, ter potencial é muito bom. Porém, se ele não se traduz em movimento, você é simplesmente uma bolinha no alto da montanha, parada, congelada para sempre. Você não precisa desenvolver todo o seu potencial. Você não precisa estar lá no alto da montanha e cair pro mar, sei lá, nível 0. Você não precisa desenvolver todo o seu potencial de uma vez. Mas se você nem se mexe, se você nem tenta transformar o seu potencial em movimento, você vai ficar parado para sempre. Então, tenta realizar pelo menos parte do seu potencial. Usar o seu potencial. Putz, você é super inteligente, mas você nunca dá uma sugestão numa reunião. Nossa, você é muito... você se comunica muito bem, mas você nunca faz uma apresentação. Nossa, você é um analista muito técnico, mas você nunca faz um relatório um pouquinho melhor do que o padrão. Então, se você não realiza, putz, eu sou extremamente inteligente, mas nunca falo nada, você não está realizando, você está lá no alto da montanha, lá todo cheio de potencial para realizar e nunca se movimentando com ele, tá bom? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente entender qual é o nosso potencial, mas geralmente é uma coisa que as pessoas falam para gente, nossa, tem potencial, hein? Por quê? Eu falo, você trabalha muito bem, você fala legal, você é um líder interessante, você inspira as pessoas, você é empático, enfim, você tem vários tipos de potencial, de coisas que você faz bem pra caramba, que você tem esse potencial pra fazer, mas você não usa isso. Putz, se você é uma pessoa muito comunicativa, começa a buscar apresentações para você fazer, buscar usar a sua comunicação dentro do seu trabalho. Aí você vai falar, mas na minha empresa não tem oportunidade para isso, eu não fico lá, não trabalho nem com vendas, nem com nada que apresente, eu fico lá só atrás do computador mexendo no Excel. O que você está fazendo aí? Você está na montanha errada. Você está no alto da montanha, de uma montanha que você nunca vai se movimentar, você vai ficar lá para sempre com o seu potencial represado, sem realização. Então, como é que a gente faz para realizar nosso potencial? A gente vai para o lugar onde o nosso potencial pode ser realizado. A gente vai em algum lugar onde a gente receba aquele empurrãozinho para a gente cair ladeira abaixo e realizar, e se movimentar, tá bom? E aumentar a nossa velocidade. Transformar esse potencial nosso em movimento, tá bom? Então, não fica muito tempo num lugar onde o seu potencial não é utilizado. E é muito interessante, vai falar, mas aí eu fui lá e realizo meu potencial. Então cai da montanha, aí eu fico no nível 0, não tem mais altura, é 0 e aí o meu potencial é 0. Então, olha só, lembra que eu falei que o potencial elástico é quando você puxa o elástico do estilingue e o potencial gravitacional é quando você está lá no alto da montanha. Para você chegar na montanha, para você puxar o estilingue, você gasta energia. Então, para você ter mais potencial, você tem que gastar mais energia. A vida não é um cair, um rolar da montanha, se movimentar e acabou, ou um soltar estilingue e acabou. Depois que você realiza o seu potencial, você tem que voltar a desenvolver potencial. Estuda, se desenvolva, se autoconheça, se entenda mais, se desenvolva mais, que aí você vai ter mais potencial para transformar em mais movimento. A vida é isso. Você tem que se movimentar e você desce a montanha se movimentando e depois você sobe a montanha de novo para ter mais potencial, entendeu? Então não adianta você falar, eu vou soltar aqui ladeira abaixo e nunca mais preciso estudar, nunca mais preciso me desenvolver. Tem muitas experiências com clientes que
desenvolveram potencial, então, né, mudaram de carreira e foram e tal, não sei o quê, e aí eles pararam de estudar. Foram para uma área que eles adoravam, que eles tinham um talento natural muito alto, e aí eles resolveram não estudar num primeiro momento, que é completamente válido, e aí eles falavam, e aí ali 2, 3 anos, eles me ligavam de volta e falavam, então eu preciso conversar. E aí sempre era mesmo um papo parecido. Eu tô lá, mas parece que eu não vou pra frente. Legal. Geralmente quando você passa por uma nova carreira sem estudar, você está competindo, por mais que você tenha nato, vamos supor, você vai trabalhar como vendedor, e você é um vendedor nato, nossa, você super sabe vender e tal, não sei o quê, só que você está competindo com pessoas que estudaram administração, vendas, estrutura de venda, como vender, eles fizeram cursos, estudaram muito mais que você. E você só chegou com o dom, com a natureza. Então, legal. Você realizou esse potencial, chegou no lugar, você vai precisar ter esforço para chegar no próximo lugar. Tá certo? O potencial, essa é a natureza do potencial. Você tem que desenvolver o potencial para transformar ele em movimento. Transformar em movimento, desenvolver o potencial, transformar em movimento. E é assim que a vida corre. Para encerrar o vídeo, é importante lembrar que ter o potencial, por mais alto que seja, não leva você a nada. Você tem que desenvolver esse potencial, você tem que realizar ele. Se você é o cara mais inteligente do pedaço, legal, muito bom pra você, perfeito, parabéns. Só que se você não usar sua inteligência pra nada, você não vai a lugar nenhum. E para terminar, é interessante lembrar que o ideal é sempre você ter o potencial, aí você realiza ele, se movimenta com esse potencial, aí você desenvolve mais, estuda, você desenvolve, ganha mais potencial e vai mais movimento. Ganha potencial e mais movimento. Essa é uma carreira perfeita em termos físicos, tá bom? Não adianta você só ter potencial e esperar que alguém perceba o seu potencial e te dê uma estrelinha de ouro só porque você tem o potencial, sendo que você não se movimenta nada com ele, certo? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o desafio rápido de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou não gostaram, deixa uma reação aqui apropriada, um like, um dislike. De qualquer forma, deixa um comentário pra gente para eu entender o que você gostou, o que você não gostou, ou uma sugestão de pauta, de carreira, ou diversidade, ou de qualquer coisa que você acha que eu devo falar aqui. Se você quer ajudar ainda mais nosso canal, tem aqui as nossas redes sociais, com um destaque para o Anchor, que é a plataforma de podcast aqui do Desafio Certo, que a gente disponibiliza os áudios dos vídeos como podcast. Entrando no Anchor, você vai ter acesso a muitas plataformas de podcast, pode ouvir na sua preferida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por investir esse tempo comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.